Arrependimento é aquilo que a gente sente quando nós percebemos que a nossa situação atual poderia ser melhor se a gente tivesse decidido agir de forma diferente. É um sentimento desagradável no qual você se culpa e deseja desfazer o que você fez ou o que você decidiu no passado. É sempre bom lembrar que quando você escolhe um caminho, você imediatamente perde outras opções e seus eventuais benefícios. Se a escolha for errada, o arrependimento é inevitável, porque sempre há custos para cada escolha que fazemos. Então, quando a gente se sente arrependido, culpado ou constrangido com algo que a gente fez, nós somos impulsionados a desfazer as coisas erradas que nós fizemos e também aprendemos a tomar decisões melhores e mais cuidadosas no futuro. Só por conta disso, o arrependimento já é uma coisa útil. Sem arrependimento, você não evolui e será ineficaz para lidar com um mundo incerto e imprevisível, onde os erros são inevitáveis. Existem situações onde as repercussões são imediatas devido a uma escolha mal feita. Por exemplo, você tomou uma multa porque resolveu arriscar cortar o caminho entrando na contramão daquela rua deserta. Para que eu fui fazer isso? O barato saiu caro, me arrependi. Esse tipo de coisa é uma lição, algo que provavelmente você não vai repetir. Ou então, num momento de nervoso, você falou para uma pessoa que ela era gorda e ela se sentiu ofendida. Para que eu fui falar isso? Deu a maior confusão, me arrependi. Foi uma lição. Aliás, quando nós agimos errado com alguém, reconhecer para o outro o erro que nós cometemos é um alívio. Mesmo que a gente se sinta humilhado em fazer isso. Aliás, é por isso que muita gente carrega um sentimento horrível de arrependimento por muito tempo, só porque não permite passar por uma situação a qual considera humilhante de pedir desculpas reconhecendo o seu erro para outra pessoa. O que será que dói mais? Manter um sentimento de arrependimento ou pedir desculpas? Eu fico intrigado quando pessoas me dizem que não se arrependem de nada que fizeram na vida. Afinal de contas, todos nós aprendemos e crescemos com os nossos erros e, por consequência, com os nossos arrependimentos. Mas as pessoas, quando dizem isso, elas tentam minimizar o arrependimento. Ou porque são arrogantes e não querem admitir que erraram, ou porque fogem da situação de reparação. Então eu volto a perguntar, o que será que dói mais? Manter um sentimento de arrependimento ou pedir desculpa? Seja para uma pessoa, seja para si mesmo. Existem escolhas que nós fazemos na vida cujo arrependimento só chega muito mais tarde. Por exemplo, depois de alguns anos, você descobre que casou com a pessoa errada, ou escolheu a faculdade errada, ou a profissão errada. Às vezes, há tempo para reparação, mas muita gente não faz nada e acaba carregando o arrependimento como uma mala pesada e vivendo infeliz. Ok, se você preferiu não fazer nada, mas não se atormente. Afinal de contas, a decisão que você tomou foi baseada na visão e nos sentimentos que você tinha na época. Isso ajuda a perceber que não era tão fácil assim ter escolhido outro caminho. Naquela época, você podia ter também um motivo específico e conclusivo para essa decisão. Então, por que se culpar? Hoje você é diferente do que era. Você não tem mais aquele motivo específico? Hoje você faria diferente, ok? Mas no passado você não era quem você é hoje. Tenta resolver isso dessa forma dentro de você. Pesquisadores acreditam que sentimentos de arrependimento de longo prazo são mais prováveis de ocorrer em situações em que não há mais oportunidade de corrigir a decisão que você tomou, ou a ação que você tomou. Ou seja, a oportunidade que você tinha antes de reparar o seu erro não foi aproveitada. E agora ela está perdida. E isso faz com que as pessoas carreguem o arrependimento, às vezes, pelo resto da vida. Em outras palavras, as pessoas se culpam por deixar passar uma oportunidade de reparação que não pode se repetir mais. Por exemplo, aquele emprego que você recusou, aquele amor que você não deu valor, aquele acidente que aconteceu por conta da sua imprudência, enfim. O sentimento de arrependimento perdura porque você não pode fazer mais nada para reparar. Olha, conclusão desse vídeo. Eu diria que aquilo que você puder reparar, repare. Não importa se o seu erro custou tempo, dinheiro ou até uma amizade. Enfim, vença o seu orgulho,
a sua vaidade e repare o que puder reparar para aliviar essa carga de arrependimento que você carrega. Se for com pessoas, peça desculpas para aquelas que você machucou. Pode ser ruim admitir para alguém ou se rebaixar, se assim você imagina que seja, mas o alívio vale a pena. Quanto ao que não é mais possível reparar, tente não pensar mais nisso. Aceite o que aconteceu. Aceite que nem tudo pode estar no seu controle e mude o seu foco. Resgatar pensamentos sobre uma situação passada sem possibilidade de reparação desencadeia sentimentos de culpa e de arrependimento, e isso nada contribui para a sua vida no presente, porque nada mais poderá ser feito. Então, é apenas sofrimento resgatar isso com os seus pensamentos. Algumas coisas são difíceis para fazer isso. Claro que são difíceis, mas não é impossível. Acredite, vale a pena o alívio para se livrar dessa carga que é o arrependimento, quando você não pode fazer mais nada. Aprenda com o que aconteceu e tente ser uma pessoa melhor. Por fim, eu vou deixar uma frase do escritor português José Saramago. Ele disse: "Se sou sincero hoje, o que importa se eu me arrepender amanhã?" Tchau!